Estamos no ano de 2007, às 20h30 do primeiro dia do mês de outubro. Dr. Ozor Pon, biólogo especialista em escorpiões, nascido na cidade de São Paulo, e descendente de egípcios, se encontra no ginásio de boxe, como sempre faz às segundas-feiras, esmurrando o saco de pancadas que não parou de apanhar desde as 20h. Sempre que treinava, um filme de sua infância lhe passava na mente, e só era interrompido quando alguém lhe chamava: hora de trocar luvas. Ordenou o seu treinador. Ozor Pon foi ao ringue e praticou mais 30 minutos de pugilismo, que só treinava naquele dia da semana. O fato de treinar boxe somente às segundas-feiras tinha uma explicação. O cientista praticava jiu-jitsu às quartas-feiras, musculação às terças e quintas, e karatê às sextas-feiras. Aos sábados e domingos, fazia o seu Cooper de 1 hora para manter o fôlego. Esta era a forma que Ozor Pon encontrava para aliviar o estresse causado por suas pesquisas e pela culpa que carregava desde a infância. Vamos conhecer um pouco a história de Ozor Pon. O pesquisador nasceu aos 18 dias do mês de novembro de 1975, e sempre gostou de ser do signo de Escorpião, embora não acreditasse muito em astrologia. Desde pequeno, tinha fascínio por esses aracnídeos, em todos os aspectos. Certa vez, o seu gato de estimação morreu vítima da aguilhoada de um escorpião que escapou de um dos vidros de sua coleção. Mesmo assim, Ozor Pon continuava a aprisionar os artrópodes para observá-los. O terreno baldio ao lado de sua casa facilitava a sua pesquisa, que sempre foi condenada por sua mãe: menino, pare de trazer esses peçonhentos aqui em casa. Isso pode não acabar bem. Você não viu o que aconteceu com o Félix quando aquele maldito escorpião escapou? Infelizmente, a premonição de sua mãe concretizou-se. Certa vez, Ozor Pon esqueceu de trancar o seu quarto e sua irmãzinha de 3 anos entrou no local sem que ninguém soubesse, abrindo um dos vidros. A aguilhoada que a pobre criança levou foi fatal. Um grande pesar tomou conta de sua família, que sempre culpou pela morte da irmã. A partir daquele dia, ele jurou que seria um cientista e que criaria um antídoto de prevenção que tornaria o ser humano imune à aguilhoada de qualquer espécie de escorpião do mundo. Aquilo se tornou uma obsessão em sua vida. A culpa pela morte do gato e da irmã sempre o atormentou. O jogo psicológico que sua mãe fazia piorava a situação. Mesmo assim, sua meta foi atingida. Naquele dia, no ginásio de boxe, o cientista estava ansioso. Era a véspera da palestra que faria para divulgar o êxito de sua descoberta no meio científico. 2 de outubro de 2007. O salão de convenções da Universidade de São Paulo estava lotado. Eram 500 pessoas do mundo acadêmico, vindas de várias partes do Brasil e do mundo. Diversas equipes de televisão cobririam o evento. Era o grande dia. Com 31 anos de idade, Ozor Pon tinha de expor longos anos de pesquisa em tão pouco tempo. Essa importante descoberta seria um marco na história da humanidade. Apesar de nervoso, Ozor Pon segurou o microfone e deu início à palestra. Boa noite, senhoras e senhores. Considero este dia o mais importante de minha vida, e da vida de todos os seres humanos.
Ao longo de vários anos, pesquisei as 1.600 espécies de escorpiões que existem no planeta. Foram bolsas, patrocínios, e muitas viagens que, às vezes, paguei com meu próprio dinheiro. Mas valeu a pena. Antes de falar sobre os antídotos que inventei, falarei um pouco sobre os escorpiões. Esses aracnídeos existem há 400 milhões de anos. Foram os primeiros artrópodes a conquistar o ambiente terrestre. O seu corpo é dividido em duas partes, o cefalotórax e o abdômen. Eles possuem 4 pares de pernas e as 2 pinças variam de acordo com a espécie. Os escorpiões são vivíparos e podem trocar de pele até 6 vezes, quando atingem a maturidade. Na espécie Titiocerulatus, não há macho. Essa espécie de escorpiões amarelos se reproduz por partogênese. A gestação da espécie Epandinus, grandes e perigosos escorpiões africanos, dura 9 meses. Os escorpiões costumam habitar todos os continentes, exceto a Antártida. Podem ser encontrados em desertos, savanas, cerrados, florestas temperadas e tropicais. 25 espécies podem causar acidentes com óbitos. Os espécimes dessa categoria de aracnídeos são carnívoros, e gostam de devorar as suas vítimas ainda vivas. Alimentam-se de algumas espécies de insetos e de vertebrados. A glândula dos escorpiões possui uma pequena quantia de veneno, que pode ter um grande poder tóxico. A maioria dos ataques torna-se quase sempre fatal, principalmente em crianças e idosos, se não forem socorridos em tempo hábil. A vítima sofre do seguinte modo: os músculos da pele absorvem o veneno de forma rápida. Esse veneno é deslocado para o sangue, pulmões, rins e sistema nervoso. O envenenamento causa uma dor local intensa que é irradiada para todo o resto do corpo. O local que levou a aguilhoada pode ficar inchado e vermelho. A dor pode fazer a vítima entrar em choque neurogênico, levando à morte. A gravidade do envenenamento é relacionada à quantidade de veneno injetado, e com a proporção da massa corporal de quem sofreu a aguilhoada. Quando ocorre o envenenamento por escorpiões do gênero Titius, costuma-se aplicar o soro antiescorpiônico. Este soro é uma solução purificada de anticorpos específicos para esse gênero. Anestésicos locais são aplicados somente nos casos benignos, quando a dor for suportável. Nesses casos, a soroterapia costuma ser dispensada somente se a dor desaparecer. A soroterapia costuma ser indicada em crianças menores de 7 anos e nos idosos. Nos adultos em geral, ela só é utilizada se o anestésico for ineficaz para controlar a dor. O soro antiaracnídico polivalente possui anticorpos contra o veneno de escorpiões, e também pode ser utilizado. No entanto, o seu uso é mais restrito, devido às reações alérgicas e ao choque que pode provocar. Deve ser aplicado rapidamente, por via endovenosa, somente por profissionais especializados. Crendices populares e lendas passaram uma ideia de malignidade sobre o aracnídeo, que, apesar de perigoso, é muito importante para o equilíbrio ecológico. Por causa disso, nunca tive a intenção de eliminar essa espécie, embora, uma vez, esse pensamento já tenha passado em minha mente. Digo isso, pois quando eu era pequeno, perdi uma irmã e um animal de estimação, vítimas de escorpiões. Não poderei trazê-los de volta com a minha descoberta, mas poderei evitar que milhares de pessoas sofram a dor que minha família e eu passamos. Desenvolvi 2 tipos de antídoto. Um é de prevenção, o Oscon. Funciona como uma vacina e deve ser tomado uma vez por ano. Ele não evita a dor das aguilhoadas, mas inibe o efeito do veneno de qualquer escorpião existente no planeta. O Osc 2 é um salva-vidas, que deve ser aplicado logo após uma aguilhoada. Ele serve para as pessoas que não tomaram o Oscon, e cura o efeito do veneno de qualquer espécie. Tanto um, como o outro, não causam nenhum tipo de reação alérgica ou efeito colateral. Daqui a 3 meses, os 2 antídotos já estarão à venda em todas as farmácias do mundo. Eu aconselho todas as pessoas a tomarem o Oscon a título de prevenção. Para aqueles que moram em lugares onde o índice de escorpiões é maior, ou para profissionais, esportistas e aventureiros que frequentam áreas de risco, o Oscon é imprescindível. Lembre-se de que é melhor prevenir do que remediar. Obrigado. Após a enorme salva de palmas e inúmeras entrevistas, Ozorcon foi para casa. Ozorcon era solteiro e morava sozinho. Tinha um enorme laboratório em casa, com viveiros de várias espécies de escorpiões. Sempre foi um sujeito cético e só acreditava naquilo que a ciência podia provar.
Dono de um corpo atlético, nunca foi vaidoso para se vestir. Sua habitual vestimenta era uma camiseta vermelha e uma calça jeans com uma cinta marrom. Sua bota preta era uma companheira inseparável, pois lhe protegia dos aracnídeos que pesquisava. Feliz da vida com o enorme sucesso de sua palestra, estava ansioso para ver os noticiários sobre o evento, que sairiam no dia seguinte. Após tomar um banho para tirar o cansaço do corpo, entrou em seu quarto e ligou o computador para ver os seus e-mails. Um deles, em especial, lhe chamou a atenção. Espécie de escorpião desconhecida. Boquiaberto, e mais do que depressa, ele clicou no e-mail e começou a ler a notícia. Quinto caso de morte misteriosa no Egito. As 5 vítimas que foram atacadas apresentavam as mesmas características: o corpo inteiro ficou roxo, os olhos ficaram vermelhos, a boca e a língua ficaram pretas e espumavam uma substância totalmente desconhecida. Pelo relato, as vítimas ficaram inchadas e levaram de 2 a 3 semanas para atingirem a temperatura normal de um cadáver. Os especialistas garantem que, nos 5 casos, há indícios de que 12 escorpiões atacaram as pessoas ao mesmo tempo. Pela profundidade das agulhadas, essa espécie provavelmente deve ser a maior que já foi vista até agora. O que intrigou os pesquisadores é que tudo indica que essa espécie prefere atacar em grupo. Diversas equipes já vasculharam a área, que fica localizada na região desértica, a oeste do local onde ficava o nome de Mênfis do Antigo Egito. Nenhuma pista foi encontrada. Possivelmente, essa espécie de aracnídeo ainda não foi catalogada, e os cientistas egípcios deduzem que ela deve habitar os subsolos das areias do deserto, e provavelmente, atacar, em grupo, as suas vítimas no período noturno. Nós, do grupo Ajaur, estamos contando com a sua ajuda. Sabemos que é o único especialista do mundo que tem condições de descobrir esta nova espécie. Patrocinaremos e daremos toda a assessoria que precisar. Atenciosamente, OSWH. Ozorco olhou um tempão para as fotos das vítimas e ficou-se pé, perguntando: O que será que significa OSWH?